Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aí no estudo do livro Levítico, do irmão McTosh. Primeiro vamos ler o capítulo 11 aí da Bíblia, até do versículo 1 ao 8. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas divide em duas, e remói entre os animais aquilo que comereis. Destes, porém, não comereis, dos que remói ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que remói, mas não tem unhas fendidas, estes vos será imundo. E o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Dá, só coloca só um pouquinho para direita, um pouquinho, por favor. Aí. A vida interior e a conduta exterior vão juntas, mas é preciso recordar que, além de remoer, o animal deveria ter as unhas fendidas. Quem não conhecesse bem o guida do sacerdote e não tivesse experiência do cerimonial divino, poderia declarar limpo qualquer animal só porque o via a remoer. Isto teria sido um erro sério. Uma mais cuidadosa atenção ao guia divino mostraria imediatamente que devia observar também o andar do animal. Devia observar as marcas deixadas por cada movimento. Devia olhar para o resultado de ter as unhas fendidas. Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. Versículo 4. Igualmente, as unhas fendidas não eram características suficientes se não fossem acompanhadas pela faculdade de remoer. O porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Versículo 7. Em suma, as duas coisas eram inseparáveis no caso de cada animal limpo. Quanto à aplicação espiritual, é da máxima importância sob o ponto de vista prático. A vida íntima e a conduta devem harmonizar-se. Um homem pode professar amar a palavra de Deus, alimentar-se dos verdes pastos da alma, de a estudar e assimilar. Mas se as unhas pisadas na senda da vida não correspondem ao ensino da palavra de Deus, esse homem não está limpo. E, por outro lado, poderá andar aparentemente com rigor farisaico,
Mas se o seu caminhar não é o resultado da vida íntima, nada vale. É preciso que haja no íntimo um princípio divino que toma e dirige o rico pasto da palavra de Deus. De outro modo, a marca dos seus passos de nada servirá. O valor de cada característica depende da sua inseparável relação com a outra. Isto traz-nos for, forço- for, forçada, for, forçosamente à memória uma solene passagem da primeira epístola de João, na qual o apóstolo nos apresenta as duas características pelas quais podemos conhecer os que são de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. 1 João 3,10. Aqui temos as duas grandes características da vida eterna e que todos os verdadeiros crentes possuem, a saber, justiça e amor. O sinal exterior e o interior. Ambos devem coexistir. Danilo, Oi. eu não sei se é só para mim, mas parece que tem hora que a qualidade do seu som perde o agudo, né? E às vezes volta e perde. Eu não sei se outros irmãos estão tendo essa situação. Será que é algum cabinho, alguma coisa, o celular, como você está aí? Ah, não é prestei atenção aqui. É eu que estou colocando a mão no microfone, às vezes. Mas vou virar aqui Agora, agora. agora tá bom. Tá. Vai seguir. Alguns cristãos professos argumentam só com o amor, assim chamado. Outros com a justiça. Segundo Deus, não pode existir um sem o outro. Sem aquilo a quem chamam amor, existe sem a justiça prática. Não será, na realidade, mais que uma disposição de espírito débil e condescendente, que tolera toda espécie de erro e de mal. E se o que chamam justiça sem o amor, isso pode, quando muito, revelar a disposição de uma alma severa, orgulhosa, farisaica e egoísta, assente na miserável base de reputação pessoal. Porém, sempre que a vida divina está em vigor, haverá caridade interior aliada a uma sincera justiça prática. Estes dois elementos são essenciais para a formação do verdadeiro caráter cristão. E preciso que haja o amor que se manifesta pelas mais insignificantes coisas de Deus. E, ao mesmo tempo, a santidade que retrocede com horror ante tudo que é de Satanás. Dá um tempo aqui para ver se algum irmão tem algo a falar. Interessante, né, que ele fala aí que o amor e a justiça andam juntos. E eu lembrei também que o fruto do Espírito, né, que são, são vários elementos nesse fruto, e ele anda junto também. A gente não pode ter um sem ter o outro. Então, um verdadeiro cristão que andar no Espírito, ele vai produzir todos os elementos do fruto do Espírito. Eu lembrei disso aí agora.
Pode descer, Dal. Acho que foi é abaixo. Essa parte eu acho que eu já li, não? Já. É aí agora. Animais aquáticos. Agora, a gente pode ler a outra parte lá, de Levíticos 11. Ah, Pode tá. ser? Do 8 para baixo, né? Ou de novo. Isso. Se eu não me engano, de 9 a 12. É isso mesmo. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios. Aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Servos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Animais aquáticos. Vejamos agora o que o cerimonial levítico nos ensina acerca de tudo o que há nas águas. Aqui também encontramos a dupla marca. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios. Aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Versículo 9 e 10. Duas coisas eram necessárias para que um peixe fosse considerado limpo, no sentido cerimonial: barbatanas e escamas, que evidentemente representavam certa aptidão para o elemento e o meio em que deviam mover-se. Porém, havia mais do que isso. Creio que temos o privilégio de poder discernir nas propriedades naturais com que Deus dotou as escrituras que vivem nas águas, as criaturas que vivem nas águas, certas qualidades espirituais que pertencem à vida cristã. Se o peixe precisa de barbatanas para se mover na água e de escamas para resistir à ação desse elemento, também o crente precisa de força espiritual para poder avançar através da cena que o rodeia e, ao mesmo tempo, resistir à sua influência, impedindo que ela penetre em si, mantendo-a no exterior. Estas qualidades são preciosas. As barbatanas e as escamas têm muita significação e oferecem muita instrução para o crente sobre o aspecto cerimonial. Sobre o aspecto cerimonial, elas falam-nos de duas coisas que nos são particularmente necessárias, a saber, energia espiritual para avançarmos através do elemento que nos rodeia e força para nos preservar da sua ação. De nada nos servirá uma sem a outra. É inútil possuir a força necessária para avançar através do mundo, se não podemos resistir à influência do mundo.
E ainda que pareça sermos capazes de resistir à influência mundana, contudo, se nos falta a força, somos defeituosos. As barbatanas sem as escamas não serviriam, nem tampouco as escamas sem as barbatanas. Ambas eram requeridas para se considerar o peixe limpo, segundo o cerimonial. E nós, para sermos adequadamente equipados, precisamos de estar protegidos contra a influência penetrante de um mundo que jaz no maligno e, ao mesmo tempo, dispor de capacidade para prosseguir rapidamente. A conduta de um cristão deve mostrar que ele é estrangeiro e peregrino na terra. A sua divisa deve ser avançar, sempre e unicamente avançar, sejam quais forem as suas circunstâncias. Ele deve ter os seus olhos postos no lar que está para além deste mundo passageiro. Está dotado, pela graça, de capacidade espiritual para ir avante, para vencer energicamente todos os obstáculos e realizar as ardentes aspirações do seu espírito nascido do céu. E, enquanto prossegue assim vigorosamente, forçando a sua passagem para os céus, ele tem de guardar e proteger o seu homem interior contra todas as influências exteriores. Oh, se fôssemos mais inclinados a avançar, se tivermos mais apego às coisas que são de cima e mais desprendimentos às coisas deste mundo. Se, devido a estas considerações sobre as sombras cerimoniais do livro Levítico, chegarmos a desejar mais ardentemente esses dons, que, embora tão obscuramente representados, nos são, contudo, tão necessários, teremos motivos para bendizer ao Senhor. Aí agora lá de novo, né, que a gente vai falar das aves. Nonino, vou colocar lá. Se quiser, eu dou uma lida para dar uma descansada aí em você, viu? Peraí. Amém. E agora é de 3 até 24. Falar das aves, né? E das aves, estas abominareis. Não se comerão, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoço, e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo a sua espécie. Todo o corvo, segundo a sua espécie. E o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano. E a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Até 24, né? Vamos lá. Todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés. O que tiver pernas
sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: o gafanhoto segundo a sua espécie, e o solhão segundo a sua espécie, e o argol segundo a sua espécie, e o agabe segundo a sua espécie, e todo o réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por estes sereis imundos, qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Pode continuar, Danilo. As aves. Nos versículos do 13 ao 24 do nosso capítulo, temos a lei respeitante às aves. Todas as que eram da espécie carnívora, isto é, todas as que se alimentavam de carne, eram imundas. As onívoras, ou as que comiam de tudo, eram imundas. Todas as que, embora dotadas da faculdade de se elevarem aos céus, se arrastavam na terra, eram imundas. Quanto a esta última classe, havia exceções. Versículo 21 e 22. Mas a regra geral, o princípio determinado, a ordenação em vigor, eram tão distintos quanto possível. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Versículo 20. Tudo isto é muito simples, como meio de instrução para nós. As aves que se alimentavam de carne, as que ingeriam tudo, e todos os répteis que voavam, deviam ser considerados imundos para o Israel de Deus, pois assim o determinara o Deus de Israel. O homem espiritual não terá dificuldade em reconhecer a conveniência de semelhante ordenação. Nos hábitos das 3 classes de aves citadas aqui, podemos ver não só o motivo lógico porque eram declaradas imundas, mas também a admirável representação daquilo que existe na natureza humana. E de que todo o verdadeiro cristão deve guardar-se, deve recusar tudo quanto seja de natureza carnal. Além disso, não deve alimentar-se indistintamente de tudo que lhe é apresentado. Deve provar-se as coisas em que se discorda, são puras. Deve ter cautela com tudo que ouve. Deve exercer juízo espiritual sobre todas as coisas, discernindo-as segundo o discernimento divino. Finalmente, deve usar, por assim dizer, as suas asas. Deve elevar-se, por meio das asas da fé, ao seu lugar na esfera celeste a que pertence. Em resumo, não deve haver nada vil, nada confuso, nada imundo na vida do cristão. Vai ver as citações agora do Répteis? Pronto, vou ver aqui.
Se não estiver enganado, parece que começa daqui, né? O irmão poderia ajudar nisso? É isso mesmo. Certo. Eu vou ler esses dois aqui. Todo, acho que está lá também no livro, né? Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Levíticos 11:41. Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Os répteis. Quanto aos répteis, a regra era a seguinte: todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação. Não se comerá. Versículo 41. Quão admirável é a graça condescendente do Senhor. Pode curvar-se para dar instruções acerca de um réptil. Não queria deixar o seu povo embaraçado acerca das coisas mais vulgares. O guia do sacerdote continha as mais pormenorizadas instruções sobre todas as coisas. Deus não queria que o seu povo fosse contaminado por causa do contato com o que era um imundo, nem que provasse o que era imundo. Eles não pertenciam a si próprios e, portanto, não devia proceder como bem lhes parecesse. Pertencia ao Senhor. Invocavam o seu nome, estavam identificados com ele. A sua palavra deveria ser a sua regra de conduta em todas as coisas. Por ela deviam aprender o estatuto cerimonial relativo aos animais, às aves, aos peixes e répteis. Não deviam apoiar-se nos seus próprios pensamentos, seguir o seu raciocínio ou deixarem-se guiar pelas suas próprias imaginações em assuntos dessa natureza. A palavra de Deus devia ser o seu único guia. As outras nações podiam comer o que entendessem, mas Israel gozava o grande privilégio de só comer o que era do agrado do Senhor. A santidade de Deus e a santidade do crente. O povo de Deus devia não só guardar-se ciosamente de comer o que era imundo, como até o simples contato estava proibido. Veja-se os versículos 8, 24, 26 a 28, 31 a 41. Era impossível que qualquer membro do Israel de Deus tocasse no que era imundo sem se tornar impuro. Este princípio é amplamente desenvolvido tanto na lei como nos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém levar carne santa na aba da sua veste, e com a aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo, diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma destas coisas, ficará esse imundo? E os sacerdotes, respondendo, diziam: ficará imundo. Ageu 2, do 11 ao 13. O Senhor queria que o seu povo fosse santo em todas as coisas. Não deviam comer
nem tocar em qualquer coisa que fosse imunda. Não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Depois vem a razão poderosa desta separação. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis, sereis, sereis e santos, porque eu sou santo. E não contamina, contamina, contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Versículo 43 ao 45. É conveniente notar que a santidade pessoal do povo de Deus, a sua inteira separação de toda espécie de imundície, provém das suas relações com ele. Não se baseia sobre o princípio, não se baseia sobre o princípio de afastar-te de mim, porque sou mais santo do que tu, mas simplesmente sobre isto: Deus é santo, e portanto todos os que estão em relação com ele devem ser santos também. A dignidade de Deus requer, em todo o sentido, que o seu povo seja santo. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Que poderia convir à casa de Jeová, senão a santidade? Se perguntasse a um israelita, por que recuas assim desse réptil que rasteia pelo caminho? Ele responderia: Jeová é santo, e eu pertenço-lhe. Ele disse: não lhe tocarás. Assim também agora, se alguém pergunta a um cristão por que é que ele se mantém separado de mil e uma coisas em que os homens do mundo tomam parte, a sua resposta deve ser simplesmente esta: o meu Pai é santo. Este é o verdadeiro fundamento da santidade pessoal. Quanto mais contemplamos o caráter divino e compreendermos a importância das nossas relações com Deus em Cristo pela energia do Espírito Santo, tanto mais santos seremos na prática. Não pode haver progresso no estado de santidade em que o crente é introduzido, mas há e deveria haver progresso na apreciação, experiência e manifestação prática desta santidade. Estas coisas nunca devem confundir-se. Todos os crentes estão na mesma condição de santidade ou de santificação, mas a sua medida prática pode variar até ao infinito. Isto é fácil de compreender. A condição resulta de havermos sido trazidos perto de Deus pelo sangue da cruz. A medida prática depende de nos mantermos perto pelo poder do Espírito. Não é que alguém possa arrogar-se de possuir alguma coisa superior, um grau de santidade mais elevado do que geralmente se possui, para de algum modo ser melhor do que o seu próximo. Tais pretensões são inteiramente condenáveis aos olhos de qualquer pessoa inteligente. Mas se Deus, em sua graça infinita, desce até o estado abaixo, em que nos encontramos para nos elevar à altura da sua bendita presença, identificados com Cristo, não terá então o direito de determinar
qual deve ser o nosso caráter. Visto havermos sido trazidos perto, quem ousaria pôr em dúvida uma verdade tão evidente? Ainda mais, não devemos nós procurar manter este caráter que ele nos atribuiu para para um israelita recusar tocar um réptil? Não, mas seria atrevida e perigosa presunção fazê-lo. É possível que não conseguisse fazer com que um estrangeiro incircunciso compreendesse ou apreciasse o motivo da sua conduta, mas isso não era da sua competência. Se o Senhor havia dito, não lhe toques, não era porque um israelita em si mesmo fosse mais santo que um estrangeiro, mas porque o Senhor é santo e Israel pertencia-lhe. O discípulo circuncidado da lei de Deus tinha de aplicar os olhos e o coração para discernir o que era limpo e o que não era. Um estrangeiro não via diferença. Assim deve ser sempre. Só os filhos da soberba, só os filhos da sabedoria podem justificá-la e aprovar os seus celestiais ensinos. Vê aí, irmão, Dal, quanto se é, falta 5 minutos para ver se dá tempo de terminar. Sem muito grande. Ah, dá. Ah, não, vai ainda mais. Dá, dá para terminar. Hum. A experiência de Pedro em Atos 10. Antes de deixar o capítulo 11º de Levítico, o leitor pode, com muito proveito espiritual, compará-lo com o capítulo 10º de Atos dos Apóstolos, versículo 11 ao 16. Quão estranho devia ter parecido aquele que havia sido educado desde a infância nos princípios do ritual mosaico. Ver descer do céu um vaso no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E não só ver um tal vaso, tão repleto, como ouvir uma voz que dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Coisa maravilhosa. Não examinar as unhas dos animais ou verificar os seus hábitos. Não havia necessidade disso. O vaso e o seu conteúdo tinham descido do céu, e isto bastava. O judeu podia entrincheirar-se atrás das estreitas barreiras do ritual judaico e exclamar: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Mas a maré da graça divina elevava-se majestosamente por cima dessas barreiras, a fim de abranger no seu vasto contorno toda a sorte de objetos, e de elevá-los na direção do céu, no poder e na autoridade daquelas preciosas palavras. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Pouco importava o que havia no vaso de Deus, ou havia, vou ler isso aqui de novo. Pouco importava o que havia no vaso, se Deus o havia purificado. O autor do livro de Levítico ia elevar os pensamentos do seu servo por cima das barreiras que esse livro tinha erigido a toda a magnificência da graça celestial. Queria ensinar-lhe que
A verdadeira pureza, a pureza que o céu exigia, já não consistia no fato de um animal remoer, ter as unhas fendidas ou de qualquer marca cerimonial semelhante, mas sim em si ter sido lavado no sangue do Cordeiro, que purifica de todo o pecado e torna o crente bastante limpo para trilhar o pavimento de safira dos átrios celestiais. Era uma notável lição para um judeu aprender. Era uma, era uma lição divina, à luz da qual deviam desvanecer-se as sombras da antiga economia. A mão da graça soberana abriu de par em par a porta do reino, mas não para admitir qualquer coisa que seja imunda. Isto nunca poderia ser. No céu não pode entrar coisa alguma impura. Portanto, o critério já não podia ser feito por uma unha fendida, mas sim por aquilo que Deus purificou. Quando Deus purifica um homem, é indubitável que está limpo. Pedro ia ser enviado para abrir o reino aos gentios, assim como já o tinha aberto aos judeus. E era preciso que o seu coração judaico se dilatasse. Precisava de se elevar acima das escuras sombras de uma época que passava a luz esplendorosa, esplendorosa que irradiava de um céu aberto em virtude de um sacrifício consumado. Precisava de sair da corrente estreita dos preconceitos judaicos e de se deixar levar por essa poderosa maré de graça que ia es, espra, espraiar-se sobre todo o mundo perdido. Tinha também de aprender que o padrão que devia determinar a verdadeira pureza já não era carnal, cerimonial e terrestre, mas sim espiritual, moral e celestial. Seguramente, podemos dizer que estas lições que o apóstolo aprendeu no terraço da casa de Simão, o curtidor, eram preciosas, eram as mais próprias para dulcificar, dilatar e elevar um espírito que havia sido formado no meio de deprimentes influências do sistema judaico. Demos graças ao Senhor por estas preciosas lições. Louvemo-lo pela rica posição em que nos colocou pelo sangue da cruz. Demo, demos-lhe graças por já não estarmos sujeitos às restrições. Não toques nisto, não comas isto, isso, não toques não toques naquilo, porque a palavra de Deus declara que toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, do 4 ao 5. Ok, Danilo. Então, já podemos encerrar, não é? Seria bom a gente só Seria bom ler a gente só ler essa essa citação aí de citação aí Timóteo. de Timóteo. Timóteo, peraí.
1 Timóteo 4, versículo 4. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ah, foi o que já estava citado lá mesmo. Eu pensei que era mais ainda. Glória a Deus. É isso aí.